Sky Realty e Associates. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes. O Jorge Montes. Olá Jorge, muito boa noite. Boa noite a todos. O Bruno Ferreira. Bruno, muito boa noite. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Muito boa noite, Cristiano. Ei pessoal, boa noite. Estou cá. Tive saudades vossas semana passada. Obrigado aos três e desde já fica a promessa que na próxima semana estaremos aqui os quatro em estúdio. Depois de 2 longos meses de casa, o regresso está agendado para de hoje a 8 dias. Este final de semana regressaram as emoções da Liga Portugal Bwin com a realização da 27ª jornada. Os três grandes venceram os respectivos encontros e mantêm assim a diferença pontual nas 3 primeiras posições da Liga. Nas competições europeias, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter eliminado numa noite épica o Ajax de Amsterdã. A equipa encarnada vai agora medir forças com o colosso inglês, o Liverpool. Na Liga Europa, o Braga fez história e avançou para os quartos, eliminando o Mónaco de França, e vai agora defrontar os Rangers. O Futebol Clube do Porto não conseguiu ultrapassar o Lyon e disse adeus à competição europeia. Esta semana é também decisiva para a seleção portuguesa, que defronta no play-off de acesso ao Mundial do Qatar a equipa da Turquia. O jogo realiza-se na quinta-feira, dia 24. Vamos agora imediatamente à pergunta da semana. Com o afastamento de Rúben Dias e possivelmente a Pepe e Renato Sanches devido à lesão, quais as probabilidades de Portugal vencer o play-off de qualificação para o Mundial do Qatar? E vamos imediatamente para o Jorge Montes. Jorge, mesmo sem o mais importante de defesas centrais da nossa equipa neste momento, achas e acreditas que Portugal pode vencer a Turquia? Sim, quer dizer, pois o Rúben Dias está de fora definitivamente. O Pepe não, o Pepe vai jogar. O Renato Sanches também está de fora, mas eu penso que a nossa seleção tem jogadores de tão boa qualidade Pepe que está não fora. vai ser... Desculpa? Pepe está fora. O Pepe está fora também? Yeah. Oh. Ele chumbou o Covid. Oh, yeah? Pronto, Yeah. então pronto. Sim, mas pronto, quer dizer, o Pepe talvez, Pepe e Rúben Dias, na verdade, são jogadores que fazem falsa, de grande qualidade. Eram os defesas centrais da seleção na fase de qualificação. A probabilidade de qualificação são boas. Nós também já tínhamos boas probabilidades de passar quando foi no grupo para qualificarmos. E o que é certo é que não aconteceu. Estou mais preocupado na forma como o Fernando Santos vai pôr a equipa a jogar, dado que agora vai ser obrigado a ganhar, a ver se vamos para cima do adversário. Estou mais preocupado nessa fase e as probabilidades são boas. Na minha perspectiva são boas, se a equipa entrar bem, temos jogadores para ganhar. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, concordas com a análise feita pelo Jorge Montes? Bom, boa noite a todos, em princípio. Eu acho que não. Eu acho que, tecnicamente, eu acho que a equipa está muito desfalcada. Há muitos jogadores que estão fora, muitos jogadores fundamentais, muitos jogadores que vão fazer a diferença, e acho que o Fernando Santos vai ter um grande problema para resolver, especialmente na defesa, porque há vários jogadores de fora e não vai ser uma tarefa fácil para ele para resolver o 11. Claramente há muita qualidade dentro de Portugal, mas a qualidade em termos dos titulares em comparação com os outros vai uma grande diferença, e aí se calhar vai ser o grande detalhe se o Portugal vai conseguir a qualificação ou não. Obrigado, Bruno Ferreira. Cristiano Libório, a tua opinião? E só para adicionar ao que o Bruno disse, boa noite a todos também. Mas para adicionar ao que o Bruno disse, também falta o Cancelo, não é? Que
não vai estar presente. Agora o Ruben Neves também não vai estar. Penso que, como o Jorge disse, isto são jogos que têm que ser ganhos, não é? Não podemos estar a fazer a matemática, e nós sabemos que o nosso selecionador gosta muito de fazer matemática, e é sempre à matemática que a gente vai, infelizmente, e graças à matemática estamos nesta posição e nesta situação que talvez não deveríamos estar nesta situação, e o problema é estarmos nesta situação. Deveríamos ter passado o grupo, não aconteceu, sofremos todos com isso, mas temos que acreditar nos nossos jogadores. Nesta fase de qualificação temos que acreditar em todos, independentemente de nós, os três aqui presentes, temos as nossas opiniões idênticas sobre o nosso selecionador, mas temos que acreditar agora na seleção. Estão a jogar pela bandeira, pela camisola, pelo país, pela nação, e temos que apoiar a equipa e estar todo presente e acreditar que pode acontecer. Porém, o forte e o que o nosso treinador gosta, que é a defesa e a tática da defesa contra o ataque das outras equipas, é o que ele gosta de apostar, e neste momento é o que está mais desfalcado, sem dúvidas. Obrigado. Eu vou continuar com este tema. Como é que vocês explicam, por exemplo, a ausência de Palhinha dos convocados, um dos médios defensivos com melhor performance, um jogador cotado em mais de 20 milhões de euros, com a falta de Ruben Dias, de Pepe, Palhinha não estar convocado. Jorge Montes, como é que encaras esta situação? Não, deixa-me eu começar, que o Jorge vai falar bué. Espera aí, Então, deixa-me eu começar. Eu vou dizer aqui que, na minha opinião, e é só o que vou dizer neste assunto, o Jorge depois pode dialogar mais um pouco, porque talvez toque-lhe mais a ele, mas eu vou dizer que a ausência do Palhinha dá-se ao facto da subida de rendimento do William Carvalho no Betis. E o William Carvalho é um jogador que o Fernando Santos gosta e aposta muito nele, e ele optou por levar o William em vez do Palhinha. Na minha opinião, é essa a perspectiva que eu dou. mas o William Carvalho, ainda bem que tocas esse ponto, é um jogador que pode ser adaptado à defesa central. Não seria lógico levar mais um brinco? Está lá o Danilo para isso, por isso é que o Danilo já foi para o lugar do Ruben Dias, e penso que é o William Carvalho que vai começar, e ele para mim é o substituto do Palhinha na convocatória e na mentalidade do selecionador. Jorge Montes, a tua opinião? Pronto, eu vou ser rápido por isso. Só, na verdade, não estou de acordo com essa análise do Cristiano, no sentido que o Palhinha só não é convocado porque não tem estado a jogar. O Palhinha não tem estado a jogar, teve lesionado, teve com o Covid, tem sido suplente nos últimos 2 jogos para entrar é o Uribe, não? É o Ugarte. É o Ugarte que tem tirado o lugar e que tem feito, portanto ele não é titular no Sporting, tem estado parado, teve 1 mês e tal parado, é por isso que ele não entra, e estou de acordo completamente, quase com a equipa toda que o Fernando Santos chamou. Na verdade, só o que vai fazer a diferença é da forma como ele vai para os jogadores a jogar. A gente tem uma equipa fabulosa, mesmo. Temos o Bernardo Silva, que está numa forma como nunca, temos o Jota, que está espetacular, temos jogadores no topo de forma. Portanto, é para ganhar, vamos ter que ganhar. Acredito e espero que o Fernando Santos ponha a seleção para ganhar. E o Palhinha não faz falta. Bruno Ferreira, o teu comentário sobre a não convocação de Palhinha. Bom, em primeiro lugar, eu sei que o Jorge sonha com o Uribe, não é? O Uribe é um grande jogador e ele queria muito o Uribe no clube dele, mas não é bem assim. Sobre o Palhinha, eu acho também que concordo um bocadinho com o Jorge, é por causa dele não jogar. Eu acho que é fundamental isso, porque o Fernando Santos já disse várias vezes que ele só convoca jogadores que estão a jogar regularmente, e se concordamos ou não, e muitas vezes nós não concordamos com ele, mas é assim, pronto, ele é o engenheiro das obras feitas, vamos ver se ele consegue mais, mas vai ser muito difícil. Obrigado aos 3. Vamos mudar de assunto e vamos falar da jornada europeia. Na semana passada, o Benfica eliminou o Ajax e o Braga deixou pelo caminho o Mónaco. O Futebol Clube do Porto não ultrapassou os franceses do Lyon. O Benfica vai defrontar o Liverpool na Liga dos Campeões e o Braga, o Rangers, na Liga Europa. O que podem fazer ambos os clubes nas respectivas competições é a pergunta, e eu vou começar pelo Cristiano Libório. Uma grande noite em Amsterdã, Cristiano.
Espetáculo, espetáculo. Grande noite em Amsterdão. Penso que este jogo, tal como o jogo do Braga e o jogo do Porto, eu diria que até praticamente ficaram decididos na primeira mão. Penso que as primeiras mãos dos jogos foi o que influenciou o modo de jogar na segunda mão. O Benfica conseguiu arrancar um empate em casa e eu penso que ninguém esperava que isso acontecesse, não sendo os benfiquistas que nunca desistem de apoiar a equipa e o emblema. E eu acho que com aquele empate forçou um pouco o Ajax a ter mais nervos do que necessário no jogo em casa. Ao terem um empate, forçou o Ajax a meter mais pressão e a ter mais pressão, e os adeptos no estádio meteram grande pressão nos jogadores também, porque tudo esperava que o Ajax conseguisse arrancar a vitória. O Benfica entrou, obviamente, muito defensivo, com o meio campo a conseguir ser a primeira linha para parar os ataques, apesar de não ter conseguido muitas vezes, mas para o nosso benefício e não do Ajax, o Ajax foi pouco eficaz. Vimos que o Ajax sim rematou muito mais que o Benfica, mas é de realçar que o Ajax faz 13 remates, só 2 deles foram enquadrados. 2 defesas do Vlaco. O Benfica fez só 4 remates, 1 enquadrado e deu o gol. Okay? Podemos dizer pela estatística que talvez quem rematasse mais ou jogasse mais merecesse ter ganho, mas elas contam lá dentro. O Benfica teve um jogador que quando entrou mudou o ritmo de jogo, foi o Maite, e penso que foi uma substituição que deu bom resultado. O Benfica cresceu na segunda parte, o Ajax continuou com o jogo deles, mas quando os minutos passaram, o Ajax sentiu mais a pressão de ter que marcar gol e o Benfica conseguiu ter calma e num livre, que não acontece muitas vezes, marcar gols livres ao de canto não é uma característica do Benfica este ano, mas o Darwin conseguiu se evidenciar e foi uma mais-valia para nós. E o Benfica passou quando talvez poucos esperavam que conseguissem fazer. Sim, o Ajax vinha de 2 jornadas complicadas, até no jogo antes estava a ganhar 2-0 e só conseguiu arrancar a vitória por 3-2 no fim do jogo. Talvez foi o bom momento de apanhar o Ajax, mas o Ajax não é uma equipa fraca e não está a ser uma equipa fraca, mas encontrou um adversário mais forte que eles, que foi o Sport Lisboa e Benfica, neste momento. Obrigado, e carrega Benfica, vamos ganhar ao Liverpool. Obrigado, Cristiano. Bruno Ferreira, como é que viste esta noite europeia de má memória para o Futebol Clube do Porto? Eu quando eu vi o 11 inicial, já disse publicamente que, pronto, parece que a Europa League não interessa ao Porto. Eu acho que não foi este jogo em que perdemos a eliminatória. Eu acho que perdemos a eliminatória há 3 jogos atrás, porque a falta de rodagem da equipa pesou e muito no desfecho da eliminatória. Eu acho que o Porto teve várias chances de ganhar. Uma coisa é certa e que faz muita confusão, ironicamente, este jogo, o Paquetá, mesmo jogador, comete mais ou menos o mesmo lance, só que foi na grande área contrária e marcaram falta, e no Dragão não marcaram falta para penalti. Uma coisa um detalhe muito curioso da eliminatória, mas não foi por aí. Eu acho que o Sérgio Conceição não quis saber da Europa League. Também foi se calhar foi uma mensagem para a SAD, que pronto, venderam vários jogadores ou transferiram vários jogadores fundamentais na equipa. Vai ser este que eu vou apresentar e se der, dá. Se não der, olha, paciência. Acreditas que o Futebol Clube do Porto optou deliberadamente pela conquista do campeonato? Está a apostar tudo na Liga Portugal? Eu acho que é no campeonato e na taça. Eu acho que são os dois. Eu acho que se já conseguimos
a dobradinha já é uma boa época. A Europa League tem que ficar de lado. Eu sei que muita gente vai dizer, mas foi contra o 10º classificado da Liga França. Não podemos esquecer que o Lyon construiu a equipa muito tarde na janela de transferências, transferiu o melhor jogador, como nós, também o jogador mais decisivo em janeiro, mas mesmo assim não quer dizer que não tem qualidade, tem muita qualidade, mas neste momento eles estão a apostar tudo na Europa League para pelo menos vencer, porque se vencer depois podem ir diretamente para a Liga dos Campeões. Sobre os comentários que eu vejo aqui no nosso chat, está a dizer que faltou árbitros e não sei quem, não sei o que mais, eu também tenho que recordar esta gente que é muito esquecida, se calhar comem muito queijo lá dos Açores, que fazem esquecido, mas uma coisa certa, o Porto nos últimos anos tem carregado o ranking de Portugal, isso é um facto, não se pode desmentir, e se calhar os clubes deles não têm carregado Portugal tantos anos, mas é um facto que tem que engolir. Como é que viste a vitória ou a passagem à fase seguinte do Benfica e do Braga também? Bom, do Braga podemos também falar um bocadinho do Braga, porque também foi contra o 8º classificado da França, com os mesmos pontos do Lyon, quando jogaram. Foi um grande resultado. Pena não terem ganho o jogo, porque eles fizeram tudo para ganhar. Foi uma boa exibição, foi um bom gol que eles marcaram, e pena não trouxerem 3 pontos de ranking. Sobre o jogo do Benfica, como nós falámos na antevisão, se calhar foi a melhor ao se calhar jogaram por este Ajax dessa época, porque não tem jogado, não tem atravessado a melhor forma, e o Benfica tem atravessado a melhor forma do ano. Portanto, o Ajax fez muito jogo, jogou muito, mas em 2 terços. No último terço não conseguiu concretizar as oportunidades de golos, ainda não foram golos, não foram. O Benfica concretizou se calhar a melhor chance de gol que eles tiveram, e marcaram golo, e parabéns passaram, e parabéns para eles. Eu gostaria também que ele vai perguntar que ele é Luciano Queixo, tanto falar e faz no estrangeiro, se calhar até as faltas que originou o gol do Benfica, não sei se disseram, quantas faltas, Não insistiu a falta, é um bocado puxado, mas eu só estou indo nos critérios dos nossos telespectadores. Obrigado, Bruno. Jorge Montes, como é que viste a vitória do Benfica, a vitória do Braga e a opção de Sérgio Conceição pelo campeonato e pela Taça de Portugal em detrimento da Liga Europa? Ele que comentou que mais vale chegar longe na Liga Europa do que ficar pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Exato, essa foi um comentário que caiu mal, e ele não ficou muito bem, mas pronto, isso é coisas do futebol, é normal isso acontecer. Isso é na rivalidade, e é uma rivalidade na Europa como aqui dentro, e às vezes saem esses comentários nas pessoas que estão menos preparadas e que vivem mais o jogo com o coração, e depois às vezes sai bosta, como se costuma dizer. Mas foi uma jornada boa para o futebol português, ganhámos pontos com a Holanda e com a França, muito importante para a Europa, muito importante para os nossos pontos. O Braga esteve muito bem com o Mónaco, dignificou o futebol, dignificou Portugal. O Braga tem uma excelente equipa, aliás em Portugal nós vemos, ainda vamos ter que lá jogar o Porto e o Sporting, vai ser difícil. O Porto não conseguiu, estou de acordo com o Bruno também, no sentido que o Sérgio fez alterações, mas pronto, o homem também tem que fazer alterações, não é? Senão, no entanto, poderia, ou ali ou na Liga, ele tem que fazer alterações, senão cansa a equipa, senão está tudo de rastro, não conseguem se mexer. O Porto, com as alterações, tinha equipa para ganhar, mas a Liga Europa, ainda a gente estava a discutir, que a gente fez uma brincadeira no nosso chat, o Braga ganhou o 8º, o Porto perdeu com o 10º, mas cada jogo é um jogo, e é como é os jogos da Taça de Portugal, tem outro carisma, é jogos a ganhar a 2 mãos, e acontece muitas surpresas, e o Porto
podia ter ganho em casa, arrumado a eliminatória, não conseguiu, e depois o Lyon acabou por passar bem, acabou por justificar. O Benfica é daquelas situações. Eu estava a ver o jogo e depois mudei um bocadinho para o relato e estava tudo a dizer, quantos é que vai ser? Mesmo durante o jogo, com o Ajax em cima constantemente, estava-se já a criticar o Veríssimo não mexer na equipa, que o Cebolinha não estava a fazer nada, estava a ser o menos um. Pronto, já estava-se a perspectivar um final triste. Felizmente não aconteceu. É daqueles jogos que acontecem um em muitos, um em 100, porque na verdade o Ajax teve o jogo todo completo a dominar e a controlar, e o Benfica teve a sorte do jogo, mas marcou na altura certa. Quem marca é que passa, mas pronto, é preciso cuidado que isto não acontece muita vez. Mas isso é para esquecer, porque eles têm que aproveitar o momento e até que sinceramente, sem hipocrisia nenhuma, merecem um bocadinho de felicidade, um bocadinho de alegria, que eles tenham dado para as águas da amargura. Até onde é que o Benfica poderá chegar nesta Liga dos Campeões, Jorge? Ricky, como foi este jogo? É de jogo a jogo e logo se vê. O Liverpool é um adversário tremendo, top 3 das equipas do Mundial, está a jogar mais que o Ajax de longe, o Ajax atravessou um momento agora mais difícil. Mas cada jogo é um jogo. O emblema, a camisola, a garra dos jogadores dita muito num jogo, quando é um jogo a eliminar. Obrigado. Cristiano Libori, até onde é que o Benfica poderá chegar nesta Liga dos Campeões? Cristiano Libori, parece que perdemos o contacto com o Cristiano. Cristiano. Desculpa, pessoal, estava aqui com o microfone não há problema, Cristiano. Até onde é que vamos chegar? Vamos chegar ao fim, pá. A gente agora é um jogo de cada vez. Sabes já o que pode acontecer daqui até lá? Nós todos sabemos o adversário, temos de ser realistas, não vamos ser idealistas, mas podemos ser otimistas. E o Benfica tem estado a fazer prestações notáveis na Liga dos Campeões e passou à fase seguinte quando ninguém esperava, só nós, e agora vamos continuar com essa positividade. Bruno, até onde é que achas que o Benfica poderá chegar nesta Liga dos Campeões? Com o Liverpool vai ser complicado, claro. É uma equipa de top 3, como o Jorge disse, e bem. Está a atravessar uma boa fase neste momento. Não vamos saber o que vai passar daqui a 2 semanas. Isso pode tudo acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, o Clap também falou, e bem, não podemos pensar que somos favoritos, não sei o quê, porque quando os jogadores começam a pensar que são favoritos e que vão dominar e não sei quê, não sei quantos, as surpresas é que acontecem e o Benfica tem que jogar o jogo deles, tem que jogar a tática e esperar pelo melhor. E já falar do Braga, muito rapidamente, vão apanhar o Rangers. O Rangers não é a equipa que era 1 ou 2 anos atrás. Também é muito provável que o Braga, se fizer o jogo que fizeram, ou a eliminatória que fizeram com o Mónaco, também pode passar. Penso que o Braga tem grandes oportunidades em passar esta fase. Agora o próximo jogo é que já é um bocado mais complicado. Obrigado aos 3. Vamos agora aos resultados e classificações da 27ª jornada da Liga Portugal Biwin. Vizela 1, Famalicão 1, Tondela 2, Aroca 2, Santa Clara 0, Bessade 0. Vitória de Guimarães 1, Sporting 3, Gil Vicente 1, Marítimo 1, Paços de Ferreira 2, Moreirense 1. Benfica 2, Estoril 1, Portimonense 1, Braga 2, Boa Vista 0, Futebol Clube do Porto 1. Na classificação, tudo na mesma, Porto, Sporting e Benfica com a mesma diferença pontual. O Braga é agora quarto com 49 pontos, o Gil Vicente quinto com 46 e depois um fosso de 10 pontos para o sexto classificado, o Vitória de Guimarães. No fundo da tabela, Bessade com 18, Moreirense com 20, Tondela com 22 e Aroca com 23 são os 4 clubes no final da classificação. Vamos agora à análise do primeiro jogo que incluiu um grande. O Sporting venceu em casa do Vitória de Guimarães por 3-1. O colombiano Oscar Estupinan, aos 23 minutos, colocou os minhotos na frente,
mas uma grande penalidade, convertida por Sarabia, aos 46 minutos, levou o encontro empatado para o intervalo. Na segunda metade, Paulinho aos 70 e Marcus Edwards, num regresso a Guimarães, mas agora pelos Leões, ditaram o triunfo do Sporting. Aos 75 minutos, o árbitro Fábio Veríssimo interrompeu o jogo por razões de segurança, uma vez que a força policial presente no estádio entrou numa das bancadas, provocando uma debandada, tendo o jogo sido retomado após 5 minutos. Vamos agora imediatamente para o Jorge Montes. Jorge, como é que viste este jogo? Como é que viste o problema nas bancadas? As expulsões, foi um jogo com muita emoção e já agora um comentário ao grande gol de Edwards. Exato. Jogar em Guimarães no Afonso Henriques é sempre um jogo característico, único. Pelo que tu agora estavas a referir, o ambiente que os adeptos proporcionam ali, a seguir aos três grandes, é o estádio mais forte, acima do Braga, inclusive, e do Boa Vista. Os adeptos do Guimarães têm um toque diferente, carismático. Era um jogo difícil, muito importante para o Sporting ganhar, e conseguiu bem, na minha perspectiva. O Guimarães também entrou bem, o Sporting entrou bem, o Sporting está a jogar bem, na minha opinião, já venho a referir há um tempo. Tive que deixar de referir no princípio deste ano, quando o Sporting esteve na fase menos positiva, mas não foi uma fase negativa, só que não esteve tão bem. Mas agora, com o Slimani, com o Edwards, parece que tem uma equipa espetacular, parece que não falta ninguém, temos jogadores para todos os lugares, 2 jogadores para todos os lugares. Sinto o Sporting a jogar bem, compacto, a sair bem com a bola, a jogar inteligente. O Adam está um guarda-redes que toma uma segurança tremenda à equipa, e pronto, e foi assim que o jogo começou, taco a taco. O Guimarães também bem, tem uma equipa boa, como a gente já tem dito, falta finalizar, mas por coincidência e ironia do destino, uma falha do Coates proporcionou o gol do Guimarães ao Estupinhã, não é? O nome é engraçado, eu ficava-me por estúpido, mas é Nhã. Marcou o primeiro gol do Guimarães, o Guimarães para a frente, tornou ainda as coisas mais difíceis, e a acabar a primeira parte, o Gonçalo Inácio num chute fora da área, a mão vai à bola, a bola vai à mão do Alfa Semedo, e é penalti, na minha análise, corretíssimo, tinha que ser penalti mesmo, e o Sarabia marca irrepreensivelmente, como tem feito até agora. A segunda parte, o Guimarães entrou outra vez a todo o gás, a querer empatar a todo o esforço. O Sporting não estava a dominar, mas estava a controlar. Eu sentia o Sporting a controlar o jogo, e foi mais ou menos assim. O Paulinho teve que falhar o gol dele, mas ele só falha porque lá está. Eu penso que vocês que faziam sempre as perguntas, os adeptos das equipas dos rivais, e isso vem a utilidade daquele homem, a utilidade daquele avançado. E falha sempre o golinho, e falhou um chapéu que era bom, era um chapéu curto porque estava muito em cima da baliza, mas tentou o chapéu ao guarda-redes, mas a bola foi um bocadinho por cima da baliza. Mas depois faz um golão. O trio PSP, o Sarabia, Pote e Paulinho, proporciona uma jogada, o Pote com o Sarabia, uma jogada lindíssima, linda, pronto, lindíssima. É para mim que sportinguista, estou todo entusiasmado com as jogadas. Mas o gol do Paulinho, não sei se vocês tiveram pormenor para ver, é de calcanhar e por trás, deixa a bola passar por trás do pé esquerdo, portanto é um calcanhar diferente, calcanhar espetacular. Foi um golo de 5 estrelas, para um ponta de lança de muita técnica. E depois o jogo continuou igual, muito disputado a meio campo, muitas faltas, cartões amarelos, mas pronto, normalmente isto acontece, os jogadores das equipas que saem de uma equipa e vão para a outra, depois quando se reencontram com as últimas equipas, normalmente marca golos. E nós do Sporting, como temos muitos jogadores a jogar pelas outras equipas, acontece muita gente, aconteceu com o Gaio, aconteceu com o Prodense, aconteceu, oh my God, cada vez que a gente vendia um jogador ou emprestava às outras equipas, jogavam contra a gente, marcavam um golo. E o Edwards marcou um golo, como se costuma dizer na brincadeira, com o pé que estava mais à mão, que é o pé direito, que não é o melhor pé dele, mas foi um golo soberbo fora da área, num chute espetacular. E o Sporting continuou a controlar e já foi no fim. Portanto, o golo já foi 90 mais 5 minutos, já estava o jogo a acabar. Foi mesmo Mais 8. Foi para descontrair, foi mesmo para descontrair tudo, que a gente ainda estava, porque se o Boa Vista, os jogos são assim até ao fim. Se o Guimarães faz o 2-2,
aquilo era tudo a tremer, nem que seja um minuto de jogo que falte, as equipas tremem. Em relação à falta de segurança nas bancadas, é uma vergonha, vou referir-me a isso mais no final do programa, mas isto só passa, na minha perspectiva, é por multas avultadas financeiramente. Mas assim uma coisa mesmo, e interdições dos campos, e fechar o campo. Aquilo merece que o Guimarães tenha 1 ou 2 jogos fechado e uma multa de uns milhares de dólares, $1 milhão, não, $1 milhão em Portugal é muito, mas $500 mil, 600, uma coisa assim. Só assim é que nem euros, só dólares. Tem que pagar em dólares. Pronto, só com multas avultadas é que se para esta situação. Isto já está no sangue do português, já está no sangue das pessoas, vive-se muito, como a Itália, como se via em Inglaterra, mas eles remediaram. Eles, que as multas que as federações dão, a Inglaterra parou. Nem é preciso ter redes, nem é preciso, é tudo aberto, tudo ali, até podem saltar para o campo, mas ninguém salta. E então só se consegue isso aqui, porque é impossível pôr um polícia para cada pessoa, ou ter polícias ali espalhados. Eles entraram a dar duro, a polícia entrou, foi logo a bater. E criou-se ali um pânico, uma vergonha para quem leva a família, para quem tem crianças, é um problema. Em relação às expulsões, o banco do Guimarães não ajudou, foram 3 expulsos e estavam muito, muito enervados, e um grande gol do Edwards. Estou a responder às subcamas. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, como é que viste esta vitória do Sporting na Cidade de Berço? Foi um jogo complicado. Eu acho que o Jorge falou e bem na primeira parte. O Guimarães, eu acho que entrou muito forte. Eu acho que o Sporting primeiro estava a controlar o jogo, mas depois o Guimarães começou a crescer e começou a ganhar confiança. E apertaram com o Sporting, apertaram com a defesa, criaram várias chances de gol, só que não conseguiram marcar e tem sido um tema no nosso programa sobre o Guimarães este ano, é que jogam muito futebol, jogam bem, mas não conseguem marcar golos. Não há finalizador. Eu acho que o critério do árbitro não era justo para as duas equipas. Eu acho que houve vários lances que os do Guimarães levavam amarelo para tudo e por nada, e o Sporting nem tanto. Mas houve também, se calhar, um cartão vermelho ao Inácio, que muita gente não fala. Pelo menos um amarelo, nem amarelo levou. O penalti do Sporting, não sei se é penalti, porque bate no peito e depois vai ao braço. E eu só estou a dizer isso porque quando eu li as leis do jogo, parece que realmente a lei mudou. Quando bate num corpo e depois bate no braço, não é considerado penalti. Isso foi, eu li a lei depois do jogo do Porto-Lyon. Em termos do jogo e o merecido resultado, o Sporting foi melhor porque marcou golos. O Guimarães teve muitas dificuldades defensivas quando o Sporting começou a apertar. O Guimarães, a defesa do Guimarães tremeu, e depois não posso deixar de dizer que o Varela teve 3 ou 4 grandes defesas. Temos de dar um mérito ao rapaz, mas mesmo assim o Sporting foi melhor no último terço. O Guimarães não conseguiu marcar. E claro, 3 pontos para o Sporting porque marcou os gols. O Guimarães não conseguiu e é o resultado que tem que se aceitar. Obrigado, Bruno Ferreira. Cristiano Libória, a tua análise ao Guimarães Sporting. Penso que tenho pouco a adicionar ao que os meus colegas disseram. Eu ia mencionar que o Varela, para mim, fez ali defesas que talvez, se não tivesse feito o resultado, seria outro. Penso que houve um Guimarães de primeira parte e houve um Guimarães de segunda parte. Não conseguiram o ritmo de jogo que implementaram na primeira, e o Sporting criou mais oportunidades e finalizou as oportunidades, apesar do terceiro gol não ter sido uma das oportunidades que criou, mas foi uma daquelas, não vou dizer casualidades, mas um momento de inspiração do jogador. Mas o Sporting, pelo que fez, pelo que criou, pela continuidade na primeira e segunda parte, penso que é um resultado justo. Em termos do penalti, nós falamos aqui e até falamos no nosso chat um pouco à semelhança do penalti que não foi marcado para o Porto contra o Lyon, não é? Do Paquetá, que a bola também bate no corpo e vai à mão. Eu também, por acaso, como o Bruno, também fui ver as regras, mas
há lá uma parte que diz que também fica ao critério do árbitro onde o braço estava antes de bater na parte do corpo, não é, Bruno? Como é que o braço estava posicionado antes do ressalto da bola e se não teria batido, se influenciava, se estava um jogador por perto ou qualquer que ia influenciar a jogada, se o remate foi direito à baliza. Há vários critérios. Mas o critério mais... Mas deixa-me acabar. Sim. Para mim, da maneira que o remate foi, na direção em que ia, ao bater da mão, estavam os jogadores ali próximos, não condeno o facto de ter marcado penalti neste jogo, mas como disse aqui no programa, para mim, para o Porto também era penalti naquela do Paquetá, porque o João Mário estava atrás dele e teria apanhado a bola caso o braço dele não estivesse lá. A bola vinha para o João Mário e podia ter criado uma jogada de golo. Mas para mim, se a bola ressalta, bate no corpo, o braço já estava de fora antes do remate ter acontecido, não condeno. Sabemos que são jogos diferentes, que os árbitros têm os seus critérios diferentes. Para mim, tanto era penalti este, como podia ter sido o outro. Okay? Independentemente disso. Já vimos nos jogos da nossa liga, uns árbitros olharem as jogadas iguaizinhas a esta e dizerem que não é penalti. Nós temos que seguir para a análise do próximo jogo. Obrigado, Cristiano Libório. Depois dou-te mais um minutinho, porque a tua intervenção foi curta. Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já com a análise do Futebol Clube do Porto e do Benfica, que venceram, respectivamente, o Boa Vista e o Estoril. Até já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Já estamos de volta. O Benfica, com um golo em cada parte, venceu o Estoril Praia por 2-1, mantendo-se a 6 pontos do Sporting, que é o segundo classificado. Uma arrancada de mais de 70 metros de Rafa, aos 34 minutos, deu o primeiro golo aos encarnados, tendo a equipa lisboeta ampliado as contas na segunda parte por Gonçalo Ramos, com os canarinhos ainda a reduzir aos 93 minutos por intermédio de André Franco. Com essa vitória, o Benfica mantém-se no terceiro lugar com 61 pontos. Eu vou imediatamente para o Cristiano Libório. Cristiano, um grande gol de Rafa. Será que este Benfica é mais para consumo externo do que interno? Eu pensava que ias dizer, será que este gol do Benfica vai ganhar o prémio Puskás? E eu dizia assim, se calhar a gente sabe lá. Mas, é assim, foi um grande gol do Rafa, o Gonçalo Ramos marca mais uma vez, mas o Benfica complica sempre as coisas e é sempre um jogo um pouco estressante, porque o Estoril também jogou muito bem, criou as suas oportunidades, jogou o seu futebol como tem vindo a jogar, especialmente contra, vamos dizer, contra as equipas grandes ou contra os 3, 4 grandes, tem feito bons jogos e penso que o gol não ficou mal terem marcado gol. Eu sei que a gente temos pouco tempo agora para falar dos próximos 2 jogos, mas diria só que além do Benfica ter complicado um pouco a situação, conseguiu ganhar um gol em cada parte. Podíamos ter marcado mais, criaram, mas problemas em finalizações. A defesa do Benfica temos que melhorar um pouco na ideia ou na lógica de defender e não só pensar em atacar. O Estoril conseguiu entrar na grande área várias vezes e criar perigo, e penso que se fosse uma equipa mais eficaz, talvez conseguiria mais golos.
neste jogo. Mas o Benfica nunca baixou os braços. A jogar em casa, os adeptos apoiaram, e aqueles que nós precisávamos neste jogo virem ao de cima. Mais uma vez, Gonçalo Ramos continua com a sua continuidade de fazer jogos de alto nível e marcar golo, e o Rafa mostrou o que consegue fazer e o que devia fazer talvez até mais vezes nos Cristiano, jogos. O Rafa, Benfica... desculpa lá, o Rafa saiu um bocadinho cansado ou zangado. O Rafa saiu cansado ou zangado. O jogador, nós também temos que ver os jogos que temos, os jogos que fizeram. Os treinadores têm as estatísticas, os quilómetros corridos, e têm que rodar a equipa. Independentemente de um jogador sair chateado ou cansado, eles têm emoções, também podem manifestá-las. É o modo em que fazem essas manifestações é que nós podemos condenar um pouco. Mas ele fez o que tinha a fazer, o treinador decidiu substituí-lo, há que respeitar o treinador, porque ele é jogador e o outro é treinador. O Benfica para consumo externo. Pessoal, o Benfica está a jogar para a Liga dos Campeões, nós não vamos desistir do campeonato até matematicamente ser possível, mas temos de ser um pouco realistas. E os jogos no patamar da Liga dos Campeões têm outra dinâmica de jogo, não só para os jogadores, mas para a equipa, não só monetário, obviamente, mas também de estatuto, de nível, de prestígio. Então o Benfica, obviamente que a este ponto, tem que dignificar o campeonato e o emblema na Liga Portugal, mas está a jogar, na minha opinião, para conseguir ir ao mais longe possível na Liga dos Campeões. Obrigado, Cristiano Libório. Bruno Ferreira, como é que viste este Benfica-Estoril? Eu acho que o Estoril, por acaso, na primeira parte, teve várias chances de golo, mas mais uma vez, a velha história de não conseguir marcar. É aquela velha história quando não conseguem marcar nas oportunidades de golo, mas depois do Benfica começou a controlar o jogo e o Estoril não teve hipótese. O Estoril em casa e o Estoril fora são duas equipas diferentes. O Estoril tem as suas limitações. O Benfica tinha que ganhar o jogo, especialmente quando estamos à beira de uma jornada internacional. Quando o Benfica começou a marcou o golo, praticamente já sabiam que iam ganhar, porque o Estoril já não tinha grande estofo para o Benfica. O Benfica neste momento está a atravessar uma boa fase, está muito mais confiante. Esses problemas do Rafa não sei porquê, se calhar porque não foi à seleção, não sei, mas o Benfica está neste momento a crescer. E eu já disse há vários programas atrás, será que o Veríssimo vai ficar? Porque o projeto vai continuar com a formação e ele tem várias experiências com esta formação. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, um comentário ao jogo da Luz. Eu tenho que ver esta situação comigo, que eu estou-me a esquecer dos nomes. Deve ser da idade. Como é que se chama este treinador que estava na Ucrânia e que veio agora para cá? Que estava de... O Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca é que está a ser dado já como talvez um treinador para o Benfica. É a última hora. Um alerta SPT. Jogo Benfica. O Benfica entrou bem, pegou no jogo, teve duas oportunidades para marcar, aos 7 minutos já tinha duas oportunidades que o guarda-redes, o Dani Figueira, teve bem a evitá-las, mas depois o jogo tornou-se dividido e morno. Até que o Benfica, houve uma bola na barra, e depois o Estoril também teve duas oportunidades. Uma bola na barra, de uma bomba, e um remate do Soraya que o Odisseias, como tem estado sempre bem, o Odisseias também está muito seguro, tem sido um pilar, um dos melhores jogadores do Benfica nesta época também. E depois sai o Rafa com o coelho da cartola num canto do Estoril. Imaginem bem, o Estoril a marcar um canto, mal marcado, o Rafa apanha a bola, corre 80 metros. A minha pergunta, e nós somos ex-jogadores de futebol e lidamos com o futebol diariamente, e os telespectadores também muitos, como é que no futebol moderno, em 80 metros, ele teve 3 jogadores quase a acompanhar, que podiam ter feito falta? Como é que não param? Como é que não fazem uma falta útil ao meio campo? E deixam o homem ir sozinho? Muito bem, não estou a tirar, atenção, isto é o golo da carreira de qualquer jogador, pela beleza,
pela especificidade do gol. Foi um gol espetacular. Mas como é que 3 homens que ali passaram por ele ou tiveram a correr lado a lado não fazem uma falta útil ao meio campo ou por ali? Mas pronto, um grande golo e o jogo despertou, e ainda bem para o Benfica, porque o Estoril estava por cima do jogo nessa altura. Acaba a primeira parte na boa, só aqui a realçar a situação. O Rafa saiu aos 84 minutos, eu penso. Porquê? Eu penso que não foi para chatear nem nada, foi para ouvir a ovação. O Rafa é um jogador que não me defende. O Benfica estava a ganhar, precisava de um jogador mais fresco. O miúdo Henrique Araújo é o miúdo que vem atrás, vem defender, muito mais que o Rafa não faz isso, Herol. E este miúdo entrou e foi para a ovação, para ouvir o estádio. Eu acho que foi mais de um carinho do que propriamente qualquer coisa para chatear. Eu estou a ver a coisa de outra forma, mas posso estar enganado. O que me surpreendeu, sem dúvida, depois nas entrevistas, ele foi o homem do jogo, perguntaram, então, e este gol? E ele não quis responder, com uma frieza total, não quis responder. Indiciando aí, é que eu acho que ele está, há ali qualquer coisa que não está bem. Não sei se é o ambiente, não sei com quem é que ele não está bem, mas que não está, não está. Essa não resposta ao golo, com uma frieza de não querer responder, podia ter dito, isto acontece, ou é uma jogada normal, ou faço o meu melhor, o que interessa é uma vitória. Não. O não responder ao melhor golo da jornada, há aqui qualquer coisa que traz água no bico. Mas pronto, é lá entre eles. O Estoril ameaçou até ao fim, ainda o Vertonghen tirou uma bola sobre a linha, Cristiano, o Vertonghen, ali sobre a linha, e depois, pronto, aos 53 minutos o Gonçalo Ramos marca o golo dele. O Gonçalo Ramos está-se a ver, dando minutos ao miúdo, está-se a fazer jogador, está-se a fazer ponta de lança, e pronto, depois o jogo acabou morno, o Benfica a controlar, e o Estoril, quando marcou, já o jogo estava feito, e o Benfica mereceu ganhar também. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora à análise do Futebol Clube do Porto, que venceu no Bessa o Boa Vista por 1-0. Um gol de Fábio Vieira permitiu ao Porto vencer na casa do Boa Vista, permitindo aos Dragões manterem os 6 pontos de vantagem para o Sporting. O tento solitário de Vieira surgiu ainda na primeira parte, aos 32 minutos. O Porto viu ainda Ivanilson falhar uma grande penalidade, mas mantém-se invicto na prova e somou a terceira vitória consecutiva frente a um Boa Vista que vinha de 6 jogos sem perder. Vamos imediatamente para os comentários do Bruno Ferreira. Foi um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto. Como sempre é no Bessa, é o derby do Tripeiro, não é? Entre o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto. Uma coisa temos que realçar é que o Porto, nos últimos 5 jogos no Bessa, não sofreu nenhum gol, que é um recorde para o Porto, entre o Porto e o Boa Vista. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo em que foi extremamente complicado e duro, como normalmente é no derby tripeiro. Aos 11 minutos houve um lance em que, entre aspas, foi anulado um gol. Eles dizem que foi falta, eu não vejo falta nenhuma, vejo o Ivanilson no meio de 2 defesas e o guarda-redes saltar em cima do seu colega e ele marcou falta. Eu não sei que falta que ele está a ver, para ser sincero, eu não estou a ver falta nenhuma, não vejo. Tens que ver a jogada outra vez, tens que ver bem a jogada por trás, completamente afastado da jogada, Bruno. O guarda-redes do Boa Vista, com um toque de ancas do Ivanilson, só tocou na anca. Tu vês pelo corpo, o gajo ia para cima e foi... Mas atenção, Jorge, ele está de costas para o guarda-redes, como é que ele pode ver o guarda-redes por trás dele? Ele está no meio das defesas, mas pronto... Eu não estou a dizer que pode ver ou não, desculpa só estarmos a fazer diálogo sobre isso, que não vale a pena, é pena a SPT não ter imagens para a gente discutir melhor, e até podes ter razão, eu só estou a dar a minha opinião. É que, se tu veres o corpo do guarda-redes, ele é completamente puxado para o lado, ele quando vai à bola já vai todo de lado para ir apanhar a bola. Mas isso ele só... E é na pequena área, Bruno. E é na pequena área, Bruno. Mas isso é pequena área ou grande área? Não, a pequena área é do guarda-redes, meu. Basta um toquinho ligeiro, quanto mais aquele toquinho com a faixa da jogada, não é? Mas quando é o guarda-redes a saltar em cima do avançado, que é diferente, porque ele está de costas, eu não posso ver o que está atrás dele. Ali é o guarda-redes que manda. Isso é a minha opinião. Agora, houve um livre direto em que o Garcia bate com a bola vai à mão.
não é penalti nenhum. Eu sei que há muita choradeira esta semana por causa do segundo cartão amarelo ao Vitinha. Para mim não é amarelo porque ele tira o pé, ele vai ao lance, ele tenta o tackle, mas não, ele tira o pé no momento em que ele vê que ele não vai conseguir chegar à bola e depois há contacto, mas é um jogo de contacto. Agora, podia passar, o Sauer podia passar, ok, podia passar e via quê? 1 contra 3? Não é cartão amarelo. Portanto, essa teoria já vai a de água abaixo. No penalti do Vieira há penalti. E depois há outro penalti a favor do Porto. Não sei como é que o Ivanilson ganha posição em cima do defesa e o defesa tirou da jogada. É um toque nas costas, tal como o Jorge está a falar, é um toque, pode ser um ligeiro toque, mas é um toque. E ele põe ao chão. Foi um jogo muito complicado, o Porto falhou um penalti, houve vários lances duros. O Boa Vista teve oportunidades de golo, teve uma bola à trave, o Ivanilson também teve uma bola à trave. É tipicamente um jogo muito tradicional, muito complicado para o Porto, mas foi um desses jogos em que se pode dizer ganhamos o título neste campo. Este foi um desses jogos em que é muito complicado, temos mais 3 saídas muito complicadas para o resto da época, fora os jogos em casa, mas este foi um jogo em que podemos dizer que demos um grande passo para o campeonato. Obrigado, Bruno Ferreira. Cristiano Libório, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto em casa do Boa Vista? Bruno, eu vou-te fazer uma pergunta. Qual é que é o árbitro da Liga Portuguesa que tu achas que é o melhor árbitro? O melhor? É pá, não sei, porque tu criticas todos, man. Tu sabes o nome deles todos, ou mandas todos. Mas é que eu ainda não estou a ver uma coisa positiva sobre as arbitragens. Tu vais sempre lá, man. Sabes o quê? Não há grandes árbitros. É pá, olha, este jogo foi horrivelmente arbitrado. Okay? Horrivelmente. Okay? Já o jogo do Benfica-Vizela para os dois lados também foi horrivelmente arbitrado. Okay? E eu não vou estar aqui a falar disso, como já disse há programas atrás, porque senão isto torna-se um programa de estar a falar dos árbitros e de fora de jogo, isto e aquilo, e isto e aquilo. Penso que o Porto, em termos do jogo jogado e em criar situações para gol, foi superior ao Boa Vista de longe. O jogo do Boa Vista é sempre complicado para quem já esteve naquele estádio a ver jogos. Aquilo é até um pouco claustrofóbico, aquilo é estar ali dentro, naquele cimento todo, um gajo até fica à nora, como se diz no bom português. Mas o Porto, no que fez ao jogar 11 contra 11, arrancou a vitória. 11 contra 11. 11 contra 11. O jogo, logicamente, para quem viu o jogo, para quem viu o vermelho que o Tabarato levou há umas semanas atrás, árbitros diferentes, nós sabemos, e já falamos de pisadelas e de faltas e vermelhos, pronto. Sabemos que devia ter havido mais cartões neste jogo. Não houve. E cartões de outra cor. O Porto fez o que fez para ganhar. Teve a oportunidade de ampliar o resultado. Não sei quem foi o gênio que meteu o Ivanilson a marcar penaltis com o Fábio Vieira no campo, mas pronto, ajudou o adversário. Mas o Porto ganhou, marcou, o Boa Vista pouco fez, defendeu mais com o corpo e com o coração do que outra coisa. E há pouco a falar, porque o jogo para mim não devia ter acabado com o número de jogadores no campo que acabou, e a arbitragem ficou muito além. Não vou aqui discutir jogadas em detalhe, mas já fizemos isto no fim de semana e é um pouco tóxico quando se começa a olhar só isso. O Porto ganhou. Obrigado, Cristiano Libório. Jorge Montes, eu pedia-te para seres um bocadinho breve nesta análise, já que estamos quase na reta final. 1 minuto e meio, por favor. Já está bem. Vou só focar talvez os pormenores que não se focou. Estranhei o Taremi, estava convocado e ia ser titular e foi aquecer para o campo e depois não jogou. Há só aqui 2 pormenores. Pronto, eu sei que foi porque veio o resultado do Covid, porque ele tirou o teste para ir à seleção. Então, se ele não vai à seleção e ia jogar com o Covid, pronto, é essa pergunta que fica no ar, mas pronto, aconteceu.
Bom Mas para o Porto. o teste negativo veio negativo e depois veio positivo. Pois, certo. Mas o teste fez por causa da seleção. Seria que o teste era feito se fosse só o Porto Boa Vista? Será que ele ia fazer o teste? O teste Não, foi ele fez o teste do Porto Boa Vista. Sim. Ele fez. Ele fez o teste e depois fez outro. Certo, pronto. Segundo disseram na televisão, ele fez 2. Pronto. Um veio negativo e o outro veio positivo. Pois, exato. Foi só uma situação estranha que, por acaso, até foi bom para o Porto. O Fábio Vieira foi o melhor jogador em campo. Mas o Taremi faz sempre falta. Sem dúvida. O Taremi faz sempre falta porque é um jogador, um bom jogador, um excelente jogador, um grande ponta de lança, com as manhas todas e sabe, normalmente é para o Porto. O Porto entrou bem, o Vitinha teve logo 2 oportunidades ao princípio. Eu penso que foi aos 13 e aos 14 minutos de cabeça, que na verdade tem que fazer muito mais prática na cabeça, que na verdade é a parte mais fraca dele, que o miúdo joga futebol para caraças, e teve isolado, era só o guarda-redes para frente, bem cabeceado, dava golo, não aconteceu. Queria realçar também a lesão do Pepe, que foi operado e espero que esteja bem. O Bruno, não sei se tens alguma informação sobre ele. Foi hoje operado. Foi hoje operado. E, Jorge, 15 segundos, por favor, porque temos que... Desculpa. Pronto, um bom gol do Fábio Vieira, só queria então realçar a situação disciplinar. Mbemba, pisão vermelho, o VAR avisou o árbitro, e o árbitro mesmo assim, o senhor Artur Soares Dias, não quis. Sem dúvida. O Vitinha, segundo amarelo, porque o jogador do Guimarães, do Boa Vista, ia sair do meio campo em contra-ataque, tivesse quem tivesse para frente, estava muito espaço para ser uma jogada perigosa. O golo foi bem anulado porque o Bracali foi empurrado pelo Evanilson e há um penalti por marcar para o Porto. O Evanilson foi empurrado e também é penalti. Uma vitória justa e é daquelas vitórias, como o Bruno diz, que valem campeonatos. E cada vez Obrigado, Jorge Montes. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o topo e o fundo. E começamos pelo Cristiano Libório. Epá, o topo, além de ser o torneio do Ironbound Soccer Club, que foi realizado este fim de semana aqui em Newark, em várias cidades nos arredores, um abraço a toda a família do ISC, tem que ser o gol do Rafa, claramente. Excelente gol, que espero que seja nomeado para o Puskas, porque é um grande arranque e um grande gol, levar 3 gajos à frente e mandar o guarda-redes para um lado e bola para o outro. E o baixo é a situação que aconteceu em Guimarães, claramente. Pouco tenho a dizer sobre isso, que o Jorge já não disse e que o Bruno também comentou. É triste para o nosso futebol, mais uma vez. Obrigado, Cristiano Libório. Bruno Ferreira. Eu vou repetir o baixo da semana, é os incidentes em Guimarães. Por favor, tenham mais calma, é um jogo de futebol, não é preciso tanta confusão. O meu alto desta semana é fora do futebol português, mas é o Barcelona. O Barcelona chegou ao Santiago Bernabéu e disputou 4, podia ter sido facilmente 7 ou 8 ao Real Madrid. Será que este é o Barcelona que nós todos conhecemos? Porque fizeram um grande jogo de futebol. Obrigado. Foi só um jogo, mas o jogo contra o Galatasaray foi horrível. Vamos agora ao Jorge Montes. Olha, somos os 3 de acordo com o baixo, e é bom eu saber isso, que os meus colegas estão de acordo. É o Guimarães, o pânico, as agressões e a confusão na bancada. O topo, se não fosse o futebol, seria o Miguel Oliveira, pela grande vitória que teve na Moto3. Yeah. Mas é o Sporting no global, a direção, o trabalho que a direção está a fazer na contratação, na renovação de jogadores, nas obras da academia, as modalidades temos que seguir, Jorge, peço desculpa. Vamos agora rapidinho à pergunta da próxima semana. Terá o Benfica condições de ultrapassar o Liverpool nos quartos da Liga dos Campeões? É a pergunta que lançamos. Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana aqui em estúdio, os 4. Vai ser ótimo voltar a estar com vocês. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também a si aí em casa. Não se esqueça de apoiar a nossa seleção. Hoje não há tempo para despedidas. Até para a semana. Tenham uma ótima semana. Força Portugal, vamos!
Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,